meninos, tudo bom? Nós vamos dar continuidade à nossa aula, né, do pré-modernismo, e hoje nós vamos destacar os principais autores, tá certo? E eu quero só deixar bem claro que esse banquinho aqui não é o banquinho do professor Antônio Marcos, tá? Esse aqui é o meu, tá bom? Então eu vou organizar aqui, apareci um pouquinho aqui só para matar a saudade, tá? E logo depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui para vocês acompanharem o slide, certo? Até mais! Então, nós vamos lá conversar um pouquinho sobre esses autores aqui pré-modernistas, tá ok? Vamos para o primeiro autor, tá? Só lembrando que a ordem dos autores não se destaca relacionada à importância deles dentro desse processo de transição, tá certo? Então, Euclides da Cunha, ele é conhecido como o cronista do sertão. Foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta, engenheiro, enfim, dá para a gente perceber que ele tinha inúmeras profissões, tá? E ele aí se destacou também porque ocupou a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, tá? É uma referência um tanto interessante para um escritor, tá certo? Euclides da Cunha. Nós vamos perceber que ele se destaca, na verdade, apesar das inúmeras profissões que ele apresenta, uma das profissões que ele mais se destacou foi como escritor, especificamente dentro do âmbito jornalístico, né? A gente percebe isso através da obra Os Sertões, que é uma obra histórica, jornalística, tá? E aí, a partir dessa obra aí, que ele ganha grande destaque como o cronista do sertão. Tá? Vamos ver aqui. Então, como eu já retratei para vocês, ele foi um jornalista dentro das inúmeras profissões. Retratou a Guerra de Canudos, que foi exatamente por ele ser jornalista, ele foi chamado para poder, vamos dizer assim, cobrir, né, realizar essa matéria dentro desse acontecimento histórico. E aí, quando ele faz essa retratação, ele cobre esse momento, ele resolve, de fato, contar essa história. E aí, a partir desse desejo dele de contar essa história, não mais só como uma matéria, né, para um jornal, mas aí ele resolve que isso precisa ser perpetuado de outra forma. E é onde ele escreve o livro Os Sertões, retratando toda a história desse acontecimento aí, que trouxe resultados bastante negativos, né? A gente consegue perceber que a obra Os Sertões ela é dividida em 3 âmbitos, né? Que é retratar a terra, retrata o homem, retrata a luta. E a gente observa que dentro da obra ele retrata de forma bem realista, bem específica a mazela, né, que estava acontecendo ali naquele momento. E os relatos retratam que teve aproximadamente 25 mil pessoas nesse interior e que, a princípio, a intenção dele, de fato, era fazer um relato, né, da luta, e acabou realizando um verdadeiro painel, né, do sertão nordestino, pode-se dizer assim. E é por isso que a obra ela acaba sendo subdividida, né, em 3 partes, que é a terra, o homem e a luta, certo? Rapidinho aqui, só para a gente poder não deixar muito vazio essa distribuição de partes, né, dividida da obra, a gente pode perceber que a terra ela fazia referência a aspectos geográficos mesmo, né? A geologia, o clima, o relevo. Então, ele trazia essas características marcantes aí da terra onde, de fato, aconteceu essa guerra. O homem tratava-se de um elaborado trabalho sobre a etnologia mesmo brasileira, né? A ação do meio na fase inicial da formação das raças, né? Trazia aí uma análise sobre os tipos distintos, como ele fazia referência também ao gaúcho, ao jagunço, certo? E a luta, ele relata o conflito, né? Que é o ápice de toda a história, tá certo? E aí nós temos as influências do determinismo, né? A influência do determinismo é onde Euclides da Cunha ele acredita que o homem é produto do meio,
ele é produto de algo, ele é resultado do meio em que ele está inserido, certo? Que é uma característica naturalista, a gente consegue perceber que os escritores dessa transição pré-modernista, eles traziam muitas características de escolas anteriores, né? A gente tem sempre que lembrar que as características desses escritores, eles tinham suas características próprias, mas a gente conseguia também perceber ali em torno das obras, né, de cada autor, algumas características também de escolas anteriores, como aqui Euclides da Cunha traz evidências do naturalismo quando ele acredita que o homem é o produto do meio, tá? Euclides apresenta uma outra perspectiva sobre a miséria, que assolava aquela região, né, aquela localização, e isso faz com que ele intensifique essa linguagem rebuscada, né, que era uma linguagem jornalística, e também características barrocas. Faz uma denúncia social sobre o sertão, isso é bem evidente dentro da sua obra, tá? E aí a gente consegue perceber as principais características desse cronista aí do sertão, certo? Que é, como a gente viu aqui, a característica mais marcante deste escritor. Agora nós temos aí Monteiro Lobato. O nome Jeca Tatu é o nome que faz uma grande referência ao autor, até porque a figura marcante, né, de uma das suas obras é a figura que de fato vem trazer a perspectiva de escrita de Monteiro Lobato. Nasceu em São Paulo, foi escritor, tradutor, ativista político, diretor e produtor. O principal ponto de partida era exatamente denunciar o cotidiano das cidades cafeeiras de São Paulo, a decadência econômica e o comportamento das pessoas. A gente consegue perceber que esse aspecto de denúncia é uma característica marcante dos autores que nós iremos trabalhar, estamos trabalhando dentro desse período de transição. Tá? Então, eles não deixam de lado esse desejo de mudança, né? Essa busca pela mudança, e um dos fatores mais citados é exatamente essa decadência econômica e também o comportamento das pessoas, né? E a gente vai perceber pela figura que ele retrata, que é o Jeca Tatu, né? A forma que ele se comporta diante do aspecto que ele vive, né? Diante da situação que ele vive. É o típico brasileiro, né? Defendia as riquezas naturais do país, como o ferro e o petróleo, né? Então, ele tinha essa característica ativista aí em busca da defesa de alguns elementos que ele considerava importante. Nós temos também ele retrata o atraso da vida no campo. Nós temos a figura de Jeca Tatu, que é o caipira preguiçoso, o conformista, né? Tudo para ele estava muito bem, ele não precisava mudar nada, resolver nada, ajeitar nada. Para quê? Se tudo ia se acabar tão rápido, né? Então, ele trouxe aí o atraso e o abandono do Vale Paraíba. E uma característica bastante marcante das obras de Monteiro Lobato é exatamente a narrativa descritiva, que é um aspecto do realismo, certo? Então, o que a gente consegue perceber que ele deixa bem claro aí o que é real mesmo, a vivência, o dia a dia, principalmente desse personagem, que é o personagem mais figurativo de suas obras, não deixando de lado, claro, as suas outras obras, né, que são bastante marcantes, principalmente as obras infantis, mas Monteiro Lobato, ele aparece nesse período de transição, né, nessa fase aí, essa transição que é o pré-modernismo, e ele aparece também, suas características acabam aparecendo também durante todo o modernismo, né? Então ele traz um aspecto modernista na política, nas suas ideias, então ele realmente quer uma mudança, uma transformação, né? Então isso prova que ele traz aspectos modernistas nas ideias políticas, né? Mas só que na literatura a gente consegue perceber que ele gosta mais da linguagem mais antiga, uma linguagem mais velha, uma gramática mais velha, né? E
ele acaba usufruindo desse tipo de linguagem dentro das suas obras, mas as ideias sempre visando um futuro, né? Visando avançar. E aí nós temos novamente a figura de Jeca Tatu, que é o conformista, né? Que é deixa para amanhã, deixa acontecer. E aí a gente lembra até daquela música, né? Deixa acontecer naturalmente. Né? Para cantar não sou muito boa não, viu? Mas considerem aí, lembrem dessa música, que é exatamente a figura do Jeca. Né? Para que ajeitar? Para que arrumar isso? Se eu posso acabar a qualquer momento, se a vida é. Né? Então não era uma preocupação muito grande desse personagem. É tanto que a gente consegue perceber nessa imagem, não só nessa, mas todas as imagens que retratam o Jeca Tatu, né, conhecido também como o amarelão. Ele era tão despreocupado que até com a própria saúde dele, ele deixava para depois, né? Então não se preocupava muito. Aí nós temos Lima Barreto, que é o cronista marginal. Aí nós temos o Lima Barreto como já numa outra concepção, né, diferente totalmente de Euclides da Cunha, enquanto Euclides da Cunha acreditava que o homem é o produto do meio, Lima Barreto já acreditava que o homem muda sim, certo? Que ele faz a sua, ele tem de fato o desejo de mudança, ele de fato pode se transformar, né? Pode se tornar uma outra pessoa, pode melhorar, vamos dizer assim. Então é nascido no Rio de Janeiro, foi escritor e jornalista. Foi um grande crítico, né, do ufanismo e do positivismo. E boa parte das suas obras foram descobertas e publicadas após a sua morte, que isso é bem típico também da grande maioria dos autores, tá? Então, Lima Barreto tinha uma linguagem que, na verdade, levou a muitas críticas, né, por parte dos intelectuais. Vamos dizer assim, que ele aproveitava a linguagem comum, né, a linguagem coloquial, a gramática de costume, certo? Então, ele não tinha essa preocupação de utilizar uma gramática a gramática normativa, né, uma linguagem mais rebuscada. Mas, em contrapartida, esse tipo de linguagem usada por Lima Barreto acabou aproximando mais ainda do modernismo, né? Então, o fato dele usar a gramática como era de costume mesmo, do dia a dia das pessoas, vamos dizer assim, uma gramática tranquila, isso só enalteceu e enriqueceu mais ainda as suas obras, certo? Então, ele é considerado o autor mais crítico do pré-modernismo. Tem uma linguagem despojada, né, coloquial, descontraída, certo? Depois eu vou até ler um trechinho aqui de uma obra que é muito conhecida e que que foi designada, né, para leitura de alguns alunos aí acredito que do terceiro C, se não me falha a memória, certo? Aí nós temos também a realidade urbana e periférica, que ele deixava bem claro, né, as características suburbanas aí da comunidade, da população. E aí, mais uma vez, a gente observa que ele tinha uma característica comum em relação aos outros dois que nós já discutimos, que é a denúncia dos preconceitos raciais e sociais, certo? Então, aí são as principais características de Lima Barreto, conhecido como o cronista marginal, porque a intenção dele era, de fato, tratar da realidade urbana e periférica, certo? Então, era realmente denunciar todos os preconceitos que existiam aí dentro dessa realidade urbana. E só para não deixar de lado o que eu disse para vocês, nós temos aqui um trechinho aqui de uma obra de Lima Barreto, que é do livro O Fim de Policarpo Quaresma, só para vocês entenderem a linguagem que era considerada despojada. Ele fala o seguinte: como hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Outro parágrafo aqui, ele diz o seguinte: não gostava nesses passos nem uma hora. Então, não gastava nesses passos nem uma hora.
de forma que às 3h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de 1 minuto, ia pisar a soleira da porta da sua casa, numa rua asfaltada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse uma aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. Então, bem no começo desse parágrafo que eu li agora, a gente consegue perceber, não gastava nem nesses passos nem 1 hora. Então, a gente vê assim que ele usava uma linguagem assim bem leve, bem descontraída, não se preocupava em utilizar expressões formais, certo? Vamos lá para Augusto dos Anjos, que é o último autor que nós iremos destacar. Lembrando que não são apenas esses autores, tá chovendo, não sei se vocês estão escutando, tá? Não são apenas esses autores, tá? Mas a gente só trouxe os que são considerados principais. E aí nós temos Augusto dos Anjos, que é o poeta dos vermes, o poeta da morte. É um escritor simbolista brasileiro, também ocupou uma cadeira na Academia Paraibana de Letras, certo? Foi mais localizado. E a preocupação dele era extremamente formal, tinha uma linguagem muito exagerada, poesia forte, agressiva, retratava a aniquilação, certo? Então, ele retratava a aniquilação e decomposição da carne. Eu acredito que por essa expressão de decomposição da carne, né, que é bem forte, é que ele também é conhecido como o poeta dos vermes, certo? Então, ele traz aspectos simbolistas. Por quê? Porque ele faz uso de soneto, versos decassílabos, é considerado um antipoético. Por que antipoético? Porque ele comumente usa vocabulários bem específicos. Vamos, por exemplo, aqui, se ele fosse utilizar o termo pum nos poemas dele, né? Ele não usaria a expressão pum ou aquele comumente conhecido como peido, né? Todo mundo conhece. Coloquialmente, ele não usaria esses termos, ele usaria exatamente o nome técnico, certo? O nome científico, que é flatulências, certo? Então, ele usava um vocabulário específico da área que ele estava querendo retratar, tá? Então, acho que com esse exemplo ficou bem claro aí, né, meninos? Então, para ele, o homem não tem chance nenhuma, é bem parecido com o que, assim, com o que Euclides da Cunha pensa, mas só que Augusto dos Anjos, ele é mais dramático, é mais intenso, né? Como se fosse realmente a aniquilação. Então, para ele, o homem não tem chance nenhuma, né? Não tem escape. Ele era extremamente angustiante nas suas poesias e extremamente pessimista, tá? Então, eu vou só mostrar um trechinho aí de um dos poemas de Augusto dos Anjos para poder vocês sentirem as características desse autor dentro da sua poesia, tá? O título já começa com o pântano, tá? Então, eu só peguei as 2 primeiras estrofes e é um soneto, tá? Tem mais outras 2 estrofes, tá? Para quem não lembra que o soneto, ele é formado de 2 quartetos e 2 tercetos, tá certo? E as características dos versos decassílabos, vocês podem estar treinando, fazendo a metrificação aí dos versos, tá? Então, ele diz o seguinte: podem vê-lo sem dor, meus semelhantes, mas para mim, que a natureza escuto, este pântano é o túmulo absoluto de todas as grandezas começantes. Larvas desconhecidas de gigantes, sobre o seu leito de peçonha e luto, dormem tranquilamente o seu sono bruto dos superorganismos ainda infantes. Então, a gente consegue perceber, poxa, que tipo de poesia esse cara construiu. Tá? Então, por ele ser uma pessoa extremamente pessimista, ele retratava de fato a destruição do ser humano, né? Como ele diz aí, a decomposição, né? Bem anteriormente aí, a decomposição da carne. Então, essas características aí são as de Augusto dos Anjos, conhecido como o poeta da morte ou o poeta dos vermes, tá? Então, dentro de algumas atividades, de alguns textos, é interessante que vocês deem uma lida no livro de vocês
para poder observar que cada autor traz um trechinho de uma obra. E aí, analisando esses trechos, analisando essas obras, que a gente consegue perceber as características de cada autor. Então, é analisando de fato as obras e a gente vai conseguindo pescar ali as características que foram trabalhadas, tá bom? Então, a gente fica por aqui, meninos. Eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha sido clara. Eu procurei usar uma linguagem bem simples para que vocês possam estar entendendo o assunto, tá bom? E até a próxima aula, até o próximo encontro, tá?